O objetivo do presente vídeo é discutirmos a simulação de um sistema em malha fechada com saturação. Eu vou começar descrevendo um sistema linear, que obviamente não tem a saturação, e daqui a pouco nós vamos colocar a saturação nele. Então o sistema linear aparece nesse diagrama de blocos, em que temos uma malha externa, em que a realimentação da saída aparece aqui, mas existe também uma malha interna, também tem uma realimentação negativa. Essa malha é utilizada para melhorar a dinâmica como um todo, né, do sistema. Então a malha interna ajuda a malha externa. Okay? Mas isso é um detalhe que daqui a pouco nós vamos, digamos, não será relevante. Okay? Temos duas entradas, a referência aqui à esquerda, temos o distúrbio de carga aqui em cima, e temos um bloco controlador puramente proporcional. Então, um sistema em malha fechada que pode ser entendido como um sistema controlado por um controlador K. Okay? Esse sistema é um sistema linear. Se a gente quisesse simulá-lo, por exemplo, utilizando alguma plataforma tipo MATLAB ou Python, poderíamos simplesmente fazer manipulação de blocos, reduzir isso a uma única função de transferência de R para C, uma delas, outra de D para C, e depois utilizar o princípio da superposição e somar os resultados, por exemplo. Agora, no caso de termos um bloco não linear, como o que vai aparecer agora, essa opção deixa de ser viável e nós precisamos encontrar uma alternativa. É isso que eu vou discutir com vocês nesse vídeo. Então, o sistema não linear está aqui, em que voltei ao sistema anterior linear, só que agora essa parte em vermelho foi inserida. Esse é o bloco saturação, cujo comportamento está aqui. Então, observe, para valores da entrada, que aqui eu chamei de M pequeno, enquanto esse sinal não chega no valor 0,05, nada acontece. Então, esse bloco ele não altera o resultado e é como se fosse um sistema linear. A partir desse valor, a saída é saturada em 0,05 e aí temos sim o efeito da não linearidade. Saturações, essa é uma saturação dura, né? Poderia ser uma saturação suave, por exemplo, alguma coisa mais arredondada. Isso é típico, por exemplo, de atuadores físicos, que à medida que você vai chegando no limite dele, né, não consegue mais ir além de um certo valor. Então, por exemplo, uma válvula de controle não abre mais do que 100%. Então é muito útil sabermos simular esse tipo de situações. Okay? Como não mais posso trabalhar com manipulação de blocos como um todo, nós vamos fazer manipulação de blocos desta parte agora mesmo. Eu vou precisar voltar ao domínio do tempo e fazer a simulação por integração numérica. Então, está aqui, aquela parte indicada anterior, eu reduzi a um único bloco, e essa vai ser a parte que eu vou traduzir em equações diferenciais. Okay? O resto do diagrama, por enquanto, permanece igual. Então, essa função de transferência é uma função de transferência de terceira ordem. Eu posso agora, a partir dela, encontrar a equação diferencial que descreve a relação entre C de S e U de T, que é a entrada. Como é uma função de transferência de terceira ordem, eu vou cair numa equação diferencial de terceiro grau, né, de terceira ordem. E isso eu vou reescrever na forma de 3 equações de primeira ordem. Para isso, eu preciso definir variáveis de estado. E nesse caso aqui, eu escolhi a primeira variável de estado como sendo a própria saída, a segunda variável de estado a primeira derivada da saída e a terceira variável de estado a segunda derivada da saída. Essa escolha não é única, ela é relativamente arbitrária, mas é uma escolha clássica. Okay? Como passar de uma função de transferência para equações diferenciais, isso tem outros vídeos, então a gente não vai detalhar isso agora. O fato é o seguinte, esse bloco que está aqui é descrito em espaço de estados por essas 3 equações, é isso que eu vou simular. Só que para simular esse bloco, observe, eu preciso entregar esse sinal e ele me devolverá esse sinal de saída. E com isso aí eu vou fechar o resto da malha. Essa simulação é feita via integração numérica, usando o método de Range-Kutta de quarta ordem.
Tem vídeo específico tratando disso, então não vou entrar nos detalhes. Mas aqui simplesmente chamo a atenção para vocês o seguinte: tenho a função em que as equações diferenciais estão implementadas. Aqui está um modelo em espaço de estados. Okay? Essa função ela é chamada por essa aqui do Range-Kutta, então essa função chama essa. Aliás, chama essa função 4 vezes, e depois tira a solução, uma média ponderada dessas quatro chamadas. Okay? Para chamar esta função, isso vai ser feito do script principal. Observem que preciso de todos esses itens que eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. Então, vamos caminhar nessa direção. O primeiro que aparece aqui, definição de parâmetros. Então, atribuo valores numéricos aos parâmetros que aparecem no modelo. O único parâmetro que eu vou mudar nas simulações é esse K05, que é o valor do ganho do controlador. O resto tudo está fixo, ok? Aqui a gente define vetor de tempo inicial, tempo final, passo de integração, o vetor de tempo completo está aqui e inicialização de vetores que eu vou precisar ao longo da simulação. Bem, então, nessa parte aqui, nesse quadro amarelo, é onde eu tenho efetivamente a chamada do Range-Kutta dentro de um laço for. Então, nesse laço for, eu vou percorrer todo o vetor de tempo. Para cada instante de tempo previsto, eu vou fazer a integração numérica, e aí a simulação vai correndo ao longo desse vetor de tempo. Para chamar o Range-Kutta, que é essa linha de cá, observe que eu preciso de passar todos aqueles parâmetros que estavam indicados. Então, quais sejam? O vetor de estado inicial daquele instante. Então, ao ponto de partida, naquele passo de integração. Preciso passar a referência naquele valor, o distúrbio naquele valor, o M, que é a entrada do bloco que eu estou simulando. Vou precisar também da primeira derivada desse sinal, passar para ele o passo de integração, o instante de tempo em consideração e, claro, os parâmetros, os valores dos parâmetros, que inclusive estão todos aqui dentro. Tá? Então, antes de chamar isso aqui, eu tenho que ter todos esses valores. Os parâmetros, o H, o T, já foram definidos, né, desse lado da imagem. Vamos ter que definir o resto. O resto vai aparecer aqui. Então, vamos percorrer a malha a partir desse ponto de soma. Então, esse sinal que eu chamei de M pequeno é o ganho K, que multiplica o erro, e o erro nada mais é do que a referência R menos o valor realimentado, que é a saída. Mas vocês se lembram que eu escolhi como primeira variável de estado a saída. Então está aqui a primeira variável de estado, é efetivamente a saída, e nessa linha eu gero esse sinal. Esse é antes da saturação. Então, o bloco saturação aparece aqui. Então eu verifico se esse valor estiver acima de 0,5, então eu vou saturar em 0,5. Se estiver abaixo de 0,5, não faço nada. Tá? Então, agora, depois dessas duas linhas, eu posso ter esse sinal. Bem? Eu preciso subtrair o distúrbio. Eu posso somar um valor negativo, não tem problema, mas como é distúrbio de carga, achei que era um pouco mais didático subtrair o valor. Tá? Então, com isso daí, eu tenho o M, e o M é esse sinal que aparece aqui, que é a entrada da planta. E, claro, eu vou precisar, para simular a planta, eu vou precisar também da primeira derivada. E, no caso, em tempo discreto, a gente aproxima pela primeira diferença, dividido pelo intervalo de integração. Então, pronto, eu tenho tudo que eu preciso, eu chamo o Range-Kutta, e agora isso aí vai iterando ao longo de todo o vetor de tempo T. A partir de agora, vamos olhar alguns resultados de simulação. Então, aqui à esquerda embaixo, eu tenho uma simulação sem a saturação, ou seja, deixei livre, comentei aquelas linhas do bloco de saturação, e lembra-se que eu estou utilizando ganho K igual a 0,5. Em azul, eu tenho a ação de controle, aquela entrada para o bloco planta, e em vermelho tenho
a saída da planta, a saída da malha como um todo, né? Observem vocês que o 1, deixa eu traçar um aqui, está meio torto, mas essas oscilações, elas vão convergindo até o 1, só que no instante 40, eu apliquei um degrau de distúrbio, então o distúrbio puxa esse sinal para baixo, né? E como a integração não está no controlador, o controlador não é capaz de rejeitar esse distúrbio. Então nós vamos ter que conviver com esse erro em estado estacionário para entradas de distúrbio. Para a entrada de referência, observe que a planta é do tipo 1. Então, essa oscilação aqui, antes do distúrbio, ela tende a 1. Tá? Muito bem. Mas nesse caso, como não existe saturação, o sinal em azul, que é a entrada, é a ação de controle que efetivamente chega na planta, está livre para flutuar, inclusive atingindo valores da ordem de 0,5, que é 10 vezes mais do que eu saturei. Então, agora aqui à direita é a mesma simulação, só que com a saturação. O ganho K do controlador ainda é 0,5, mas eu estou com saturação, o que significa que o sinal em azul não pode passar de 0,05. Na hora que ele chega em 0,05, eu safe, né? Eu corto ali, né? Observe que, no caso não saturado, como a entrada pode aumentar bastante, a subida da saída, né, no caso aqui o vermelho, é bastante íngreme, é muito rápido. No caso saturado, né, eu saturei a ação de controle, então assim, a planta aumenta, mas aumenta, né, uma taxa muito mais baixa. Então observe que essa rampa de subida é muito mais lenta do que essa que nós vimos aqui à esquerda. À esquerda, antes de 10 segundos, a saída já tinha atingido 1. Aqui nós vamos ter que esperar 30 segundos, né, para chegar no 1. Mas, de novo, né, ele atinge o valor 1, né, porque existe uma integração no ramo direto, mas do lado da planta, ou seja, a planta é do tipo 1, o controlador do tipo 0. Né. Mas na hora que vem o distúrbio, então, como o controlador não é do tipo 1, então temos esse erro em estado estacionário, ou seja, a malha não rejeita esse distúrbio. Okay? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com um valor de ganho mais baixo. Nesse caso, se vocês fizerem o lugar das raízes, vocês vão observar o seguinte: na medida que a gente reduz o ganho, o sistema fica menos oscilatório, né? As raízes entram um pouco mais no semiplano esquerdo, tem um amortecimento maior, etc. Então, volto a fazer as duas simulações anteriores com essa única mudança. Mudei simplesmente o valor do ganho do controlador. Então, à esquerda, sem saturação. Então, vemos que o comportamento basicamente se repete, só que com muito menos oscilações. Então, inclusive aqui, já vemos que antes do distúrbio, o sistema já praticamente acomodou no valor do set point, né? Ao chegar ao distúrbio, a malha não rejeita, pelas razões que eu já discuti, então temos que conviver com esse erro em estado estacionário. Mas como não tem saturação, o traçado em azul tem liberdade para subir e descer o tanto quanto for necessário. Como o ganho é mais baixo, a ação de controle é um pouco mais lenta, então não chega ao tal do 0,5, chegou somente, passou um pouquinho do 0,3. Com saturação, observe que temos menos oscilações do que no caso do K igual a 0,5, mas bastante parecido, ou seja, a diferença não é tão grande assim. Então, vocês logo percebem que saturações, eles conferem um certo grau de robustez aí à malha. Claro que às custas de um comportamento muito mais lento, né, que ele leva agora mais tempo para atingir o estado estacionário. E para terminar, apenas uma comparação, né, lado a lado, com e sem saturação. Okay? Aliás, aqui é com saturação também. Então, aqui é com saturação, mas os valores de ganho K que são diferentes, né? Então, só para vocês perceberem que existem algumas pequenas diferenças. Então, aqui, um pouquinho mais oscilatório que aqui, tá? Percebemos também que a ação de controle é um pouco mais oscilatória,
Mas, assim, a diferença não é grande, e isso em função, né, da saturação. Uma coisa interessante a se ver também é o seguinte: o erro em estado estacionário devido ao distúrbio é maior, né, no caso do ganho K menor. Vocês lembram que esse erro aqui é inversamente proporcional ao ganho. Quanto maior o ganho, menor o erro em estado estacionário. Então, enfim, temos uma série de coisas que a gente pode analisar aqui, mas o principal dessa discussão era mostrar como simular um sistema com não linearidade. Nesse caso do vídeo, colocamos uma saturação, mas ali a gente poderia ter colocado qualquer outra não linearidade, ok? Que a forma de fazê-lo basicamente é a mesma. Aí tem que ser na base da integração numérica.